Fundamental para todos nós, que é o Deus que age e muda histórias. Eu vou repetir, o Deus que age e muda histórias. Nós vivemos um momento muito complicado, nós tivemos essa pandemia, mas parece que não acaba, sai da pandemia, parece que já começam as consequências você vai no médico hoje com uma dor no coração, é consequência do Covid. Você vai com dor no dedão, fala, é consequência do Covid. Você vai no posto, é consequência do Covid. Não é consequência das guerras, é consequência. Então uma coisa vai ligando a outra e parece que nos apertando. E a gente vai ficando estressado, a gente vai ficando desanimado, e tudo isso vai refletindo na nossa casa, no nosso trabalho, e chega um momento que parece que as coisas explodem, parece que chega um momento que você se sente cercado, fala, para onde eu vou? E parece que você vem na igreja, você ora, você vai para um lugar, e as coisas não mudam. Mas eu quero dizer que nessa noite, para você que tem solução, que muda sim, que o nosso Deus é um Deus que age, que muda circunstâncias, que muda a história. Eu não sei como que você entrou aqui, como você tem vivido a tua vida, mas eu quero dizer que aqui você vai aprender sobre um Deus que muda histórias, que muda destino, que por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça, porque é impossível para o homem, mas para Deus a palavra dele fala que nada é impossível para ele. E eu quero nessa noite compartilhar algo com você, para que você saia daqui já sentindo a transformação, quer seja na tua vida pessoal, na tua vida familiar, que você consiga contemplar já a mudança que Deus promete para você, porque Deus promete para você, quando Ele fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Ele vem para dar uma vida e uma vida abundante. Então talvez se você não está vivendo essa vida abundante, você ainda não usufrui ou não usufruiu de tudo aquilo que Ele tem para você, mas eu quero dizer, Ele tem, e Ele age ao teu favor para que você viva e para que você receba essa vida em nome de Jesus, amém? Então, por favor, olha para quem está ao teu lado aí, do seu irmão, fala assim, olha, Deus age, e Ele vai mudar a sua história, amém. Eu quero começar lendo um texto, que se encontra em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 24 a 29, por favor, 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 a 29, aqui vai falar sobre um período muito difícil que Samaria, que o povo de Israel, o reino de Israel, o reino do norte viveu, porque Ben-Hadad sitiou ou cercou aquela cidade, a cidade de Samaria, e você sabe que antigamente era uma das estratégias, porque as cidades eram fortificadas, tinha aquelas muralhas intransponíveis, mas então quando o exército inimigo era mais poderoso, mais forte, aquela cidade se recolhia e ficava, aqui eles não entram. Então o que o exército inimigo fazia? Eles faziam um cerco para que não pudesse entrar mais comércio, para que as pessoas não pudessem sair mais para ir atrás de coisas, e chegava um tempo que ia acabando os mantimentos, a produção, às vezes eles paravam, até tentavam impedir rios para entrar na cidade, eles tentavam fazer de tudo para trazer o caos, para que as pessoas lá dentro da cidade começassem a morrer, ou se entregassem, ao ponto de falar, não, a gente morrer aqui, a gente prefere se entregar. E eu quero dizer que o reino, esse tempo, era um tempo desse. E para você ter a noção do estado, de como estava aquele povo, os versículos 24 a 29 diz assim, eu não coloquei aqui, porque eu estava sem internet em casa lá, então eu estou sem texto, vocês colocaram aqui, deixa eu ver se a minha Bíblia aqui, eu leio daqui, de 24 a 29, algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria.
o cerco durou tanto, uma média, as pessoas calculam, os estudiosos, que uns 2 anos de cerco. Imagine 2 anos as pessoas trancafiadas ali, sem poder sair, tendo que se virar. Mas olha o que virou. O cercou durante tanto tempo e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata para o pessoal comer. Cabeça de jumento era algo que, perante a lei de Moisés, não podia comer, mas não tinha o que comer. Então, até uma cabeça de jumenta, que era algo que, para eles, não, isso a gente não come, não. Ali estava tão feio que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de pratas, para que eles pudessem comer. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Você imagina cocô de pomba valendo mais do que prata? É brincadeira. E o que eles faziam com isso daí? Eles chegavam a comer esterco para sobreviver. Nossa, Marinho, que forte, mas é isso daí. Versículo 26, um dia, quando o rei, o pior está por vir, um dia quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Estava feia a coisa ou não? E se você voltar para Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 28, se eu não me engano, em diante, não, do versículo 53 a 57, coloca em Deuteronômio 28, do verso 53, por favor. É Deus falando, ali capítulo 28 de Deuteronômio, é Deus falando assim: olha, se vocês me abençoam, se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem a aliança, se vocês seguirem os meus mandamentos, vai acontecer isso, vocês vão ser abençoados, nada vai poder, enfermidade não vai chegar em vocês, inimigo nenhum vai conseguir tocar em vocês, vocês vão prosperar, vai ter comida de fartura, vai ter tudo aquilo. Só que se vocês não me obedecerem, se vocês se desviarem, se vocês seguirem outros deuses, se vocês esquecerem da minha aliança, vai acontecer. Daí você vai lá e começa a ver. E daí você vai para ao longo da Bíblia, você vê que tudo aconteceu segundo a palavra daquilo que Deus tinha falado para o povo. E daí aqui, olha, versículo 53, olha, depois de mil e poucos anos mais ou menos, estava se cumprindo isso. Por causa do sofrimento que o seu inimigo infligirá sobre vocês durante o cerco, olha Deus falando, se vocês nos obedecerem, vocês vão viver isso que eles estavam vivendo. Vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Vai, 54, pode ir seguindo. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão. Vai para o 58, vamos ver se é o 58 que eu quero. Não, volta 57. Aí. Não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Então Deus já tinha falado: olha, se vocês não me obedecerem, a coisa vai ficar tão feia para vocês, que vocês vão ser, os inimigos de vocês vão cercar vocês, e vai ser tão feio. Deus estava falando isso por quê? Querendo ameaçá-los? Não, Deus estava falando: olha, eu quero o que eu tenho para você. E no final ele fala: ó, então hoje eu estou colocando a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida
Ou seja, Deus ele coloca tudo porque ele quer abençoar, mas o ser humano ele escolhe o quê? Ah, não, eu vou pagar para ver, será que se eu desobedecer vai acontecer isso mesmo? Chega aqui 850, mais ou menos no ano 850 está assim a situação deles. E a pergunta que eu faço, o rei, quando ele fala, quando a mulher pede socorro, ele fala, se Deus não te socorre, porque esse rei, e aliás os 20 reis que o reino do norte eles tiveram, foram reis maus, porque se desviaram, não cumpriram a aliança com Deus, e eles sofreram tanto, esse reino foi tão castigado, mas eles culpavam, sabe quem? Olha lá, teu Deus nos abandonou, o nosso Deus nos abandonou. Não, isso é colheita, você colheu, você tem aviso, tem palavras, e você quis pagar para ver, então, não, a culpa é de Deus, e mais um pouquinho a gente vai ver, se você continuar seguindo, a culpa é do profeta, porque ele se revolta, porque o profeta Eliseu, que tinha falado, olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem, se vocês não fizerem, vai acontecer exatamente isso, e estava acontecendo, então ele achava que era o Eliseu, que era o profeta, que era Deus que tinha, não, toda essa desgraça é culpa de Deus. A pergunta que eu faço, quantas vezes a gente está assim, por que Deus? Por que eu estou vivendo isso? Por que o Senhor está permitindo? Ai, eu me revoltei o dia que eu ouvi aquela palavra, porque eu achei que estavam me amaldiçoando. Não, às vezes estavam te orientando como Deus. Essa palavra que Deus deu lá em Deuteronômio não era para amaldiçoar, era para orientar. Ele quis falar assim, olha, eu quero que vocês vivam bem. Tudo que eu criei para vocês, mas vocês constantemente, vocês têm um dedinho podre de sempre ir, mas daí fica difícil. E o rei está lá revoltado, e ele manda... E ele manda, chama um oficial dele, um cara, e fala, nós vamos acabar com Eliseu. Você pode seguir o texto aí. Nós vamos acabar com Eliseu. E eles foram até Eliseu para matá-lo. Porque, não, esse cara aí a gente está sofrendo por conta disso. Eu quero dizer que muitas vezes estamos vivendo tempos difíceis e muitas vezes perguntamos, e Deus? E os homens de Deus? E o pastor? E o fulano? E meu pai? E não sei, cadê as pessoas que estão? Cadê? Ninguém quer me ajudar? Ah, e daí eu me revolto com tudo e com todos. Eu quero dizer que tem um princípio que não é um princípio da vida, que se chama colheita. Você planta, você colhe. Você planta limão, não adianta você ali na frente querer esperar. Ah, nasceu limão, puxa vida, hein? Essa terra não me ajuda também, eu estou esperando, estou louco para comer um morango. Não, não tem, aquilo que você planta, aquilo que você semeia, você vai colher lá na frente. E não adianta, e Deus, e Deus, e Deus. Mas Deus, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus que quer mostrar, fala assim, tá bom. Quando você lê a Bíblia, você vê o homem se desviando, o povo de Deus desobedecendo e caindo e colhendo as consequências da sua semeadura, e Deus sempre indo, tentando, não, mas eu vou mudar, eu vou mostrar o meu amor, eu vou mostrar minha misericórdia, eu vou mostrar como eu posso transformar tudo isso, para ver se de repente vocês param de seguir esses caminhos e se entregam de corpo, alma, de coração para mim. E foi isso que aconteceu. Dificuldades, quantas pessoas, dificuldades na família, no trabalho, na saúde, financeiro, dramas pessoais, etc. Meu querido, nós vivemos num momento, parece que o céu está desabando sobre nós. É difícil você conversar com uma pessoa e essa pessoa falar assim, cara, ó, zeradinho, não tem nada. Trabalho, saúde, família, igreja, vida espiritual, está tudo 100%. Sempre, olha, estou indo bem no trabalho, não sei o que, puxa, mas tem uma situação que está, sabe, que me tira o sono. Parece que todo mundo tem, eu tô feliz aqui na igreja, eu tô bem no trabalho, mas eu estou enfrentando uma situação com meu filho lá, Deus, e aí? Eu creio, eu sei tudo isso daí, mas meu casamento, e assim vai, minha saúde,
os meus sonhos, eu sonhava com algumas coisas, mas hoje eu tenho um diagnóstico que me fala que, não, talvez você não vai viver isso daí. Hoje, você se encontra a ponto de falar assim, e agora? O que eu faço? Porque também não adianta ir para a igreja. Porque a gente vai, a gente ouve, e parece que nada acontece. A gente recebe uma oração e nada muda. Mas eu quero dizer que o Deus que eu creio, o Deus dessa palavra aqui, Ele é o Deus que muda história, muda circunstância, que basta a gente acreditar e crer na sua palavra, que a sua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, ou vou só projetar ali, Efésios 3:20, por favor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. E esse texto fala assim, não, para você que está assim, puxa, mas será que tem jeito? Será que Deus pode mudar a minha história, pode mudar a minha família, pode mudar meu marido, pode mudar meus filhos, pode fazer isso, pode dar um jeito nessa situação terrível? A pergunta que eu faço, a tua situação está mais terrível do que a desse povo aqui? Você não chegou a comer fio ainda não, né? Não está comendo esterco de pomba ainda não, né? Misericórdia, né? Então não está tão feio, mas se Deus transforma essa situação, esse Deus é o mesmo que pode transformar a tua situação, pode transformar a minha situação, porque é um Deus que é aquele que é poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos. O que você tem pedido? Não, Ele é capaz de fazer mais. O que você deseja, o que você sonha, o que você pensa? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede e tudo que você pensa, de acordo com o poder dEle que opera em nós, para a glória de Deus. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Se você crê nessa noite, é uma palavra, eu senti assim, uma palavra muito profética mesmo. Deus falando assim, Marinho, você vai lá, você vai profetizar. Você vai falar como Ezequiel falou sobre um vale de ossos secos e teve ressurreição. Hoje eu estou aqui para falar sobre um vale de ossos secos. Eu não sei se você tem vivido um vale de ossos secos, mas hoje eu sou Ezequiel para falar vida de Deus, transformação, mudança, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para isso e para muito mais, em nome de Jesus. Mas como isso? Como nós podemos fazer isso? Eu queria que você, abra a sua Bíblia agora, no 2 Reis 7, capítulo 7, versículo 1, e nós vamos primeiro ponto. Como Deus pode mudar a sua história, como Deus age e como Deus muda a história dessa situação aqui. E eu quero ler o primeiro versículo aqui do capítulo 7 de 2 Reis. Diz assim, Eliseu, depois de tudo isso, quando o rei apareceu para matá-lo com um oficial, Eliseu, agora aí, ó, profeta, agora... Olha como que está agora, não sei o que. Eliseu falou assim, olha. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. A resposta de Eliseu não foi, não, peraí, pega a faca, me ajuda. Vamos guerrear, vamos não sei o que. A arma de um profeta de Deus é a palavra de Deus, é o que Deus diz, é o que Deus fala. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Você lembra como que estava a situação? Ele fala, o rei chega diante dele, está terrível, agora eu vou matar você e a gente vai morrer também. Ele fala, não, peraí, ouça a palavra do Senhor. Ouça o que Deus diz. Deus diz que amanhã por volta dessa hora,
Ele vai intervir, Ele vai agir, Ele vai fazer. E amanhã tudo isso que está acontecendo, as pessoas vendendo, desesperada para comer cabeça de jumento, amanhã eles vão estar comendo farinha, amanhã eles vão estar comendo cevada, amanhã eles vão estar comendo azeite, amanhã eles vão estar comendo, porque Deus vai mudar o cativeiro de vocês. A palavra de um profeta, podia ir, não, mas 2 anos, como assim? Faz 2 anos os soldados morreram, a gente não tem mais cavalo para sair para guerrear, como que isso vai acontecer? Meu querido, a primeira coisa que Deus faz para mudar a situação é enviando a sua palavra. É a primeira arma, a primeira ferramenta, a primeira coisa para mudar as circunstâncias. Deus sempre usou a sua palavra. Assim diz o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Toda ação de Deus sempre começa com sua palavra. Palavra de esperança. Você está mal, eu vou morrer e não sei o que. Deus tem uma palavra de esperança para você, de ânimo, de encorajamento. São as promessas deles para mim e para você. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar circunstâncias. Deus disse: haja luz, aonde estava tudo escuro, onde não tinha luz, mas por causa da palavra dele, as circunstâncias mudaram, de trevas para luz, com uma palavra: haja luz. Assim diz o Senhor. Salmo 33, 9 diz que: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Meu querido, se nós tivéssemos, e eu tenho falado muito sobre a palavra de Deus, essa palavra tem transformado a minha vida, tem gerado fé, tem mudado o meu destino, tem mudado o meu ânimo, tem mudado a minha ansiedade, tem mudado tudo, porque ela é poderosa, ela é fiel. Essa palavra é poderosa para gerar, para mudar circunstâncias, para curar, para libertar. Tudo começa através da palavra. E às vezes a gente menospreza a palavra. A gente chega num culto e a gente fica assim: puxa, eu queria que Deus fizesse alguma coisa. Deus envia uma palavra e você perdeu, porque você... puxa, é assim. É assim. A palavra de Deus não é pouco. A palavra de Deus é tudo que você precisa. A palavra de Deus é a coisa mais poderosa. Ele fala que céus e terra vão passar em Mateus 24, 35. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras dele não vão passar, vão permanecer para sempre. O universo que a gente estuda, o universo é sustentado pela gravidade. A gravidade, vou traduzir para você o que é a gravidade. A gravidade é a palavra do Senhor. Os céus, terra, mar, a natureza, eu e você somos sustentados por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para te sustentar, para te dar vida, para te dar saúde, para mudar teu casamento, para mudar a tua história. Então por isso que o profeta, quando chega tudo, ele não vai se defender, ele não vai pegar a arma, ele não vai se esconder, porque o profeta sabia o que ele tinha, o que ele carregava, e o que ele carregava era a palavra de Deus. E ele fala: assim diz o Senhor, amanhã por volta dessas horas, a tua história, a história de Samaria, a história desse povo vai ser mudada. Puxa, mas é assim. E o problema disso é que muitas vezes você vem no culto e o pastor está falando, você já ouviu de um líder, você já conversou e falando assim: Deus pode mudar a tua história. E você recebe isso daí como: eu sei. E aí, o que eu posso fazer? E aí? Não é o que você pode fazer, é o que a palavra de Deus faz e pode fazer por você. É você, o que você pode fazer? A gente vai para um próximo ponto aqui, vai ser o que eu vou falar. Mas antes de passar para esse segundo ponto, eu fico preocupado como a gente tem menosprezado a palavra de Deus. Isso daqui tem virado objeto de decoração, ou seja, porque não é tão bonito deixar uma Bíblia na estante ou no rack. Então geralmente ela vai para a gaveta, ou geralmente fica do lado da cama. Mas eu quero dizer que ela, sem ser proferida, sem ser lida, sem ser ruminada, sem descer para o nosso coração, ele é apenas letra.
mas quando ela é recebida como a palavra de Deus, começa, assim diz o Senhor, e eu recebo isso, isso tem um poder para transformar situações. Foi a palavra de Deus que mudou a história, como eu estou falando do exército lá, do Vale de Ossos Secos. Pode, acaso pode transformar, esses ossos podem reviver? Não sei, tu sabes. Então profetiza. Profetiza o quê? Começa a falar. Não, a profecia é a palavra de Deus na boca do homem. Não adianta a gente começar a falar por nós mesmos, mas quando Deus fala e nós temos convicção, quando a gente repete essa palavra, quando a gente fala que isso e começa a repetir, essa palavra tem poder de levantar um morto, essa palavra tem poder de levantar, de fazer de um montão de ossos, um exército poderoso para a glória de Deus. Profetiza. Mas o que é profetizar? É falar, declare a palavra do Senhor, e foi o que Eliseu fez. Meu querido, eu quero dizer que desse púlpito tem sido jorrado a palavra de Deus. Eu quero dizer que daquele gabinete tem sido jorrado a palavra de Deus. Não é de hoje não, de há 95 anos. Você tem tido contato com a palavra de Deus. Mas às vezes e muitas vezes você recebe a palavra de Deus como palavra de homem. Foi Eliseu. Foi não sei quem. Não, peraí. Analise se essa palavra que ele está declarando não está aqui, porque se estiver aqui não é a palavra dele, é a palavra de Deus através da boca de um servo de Deus. E quando a palavra de Deus sai da boca de um homem de Deus, meu querido, se eu fosse você eu pegava, porque é mais poderosa do que espada alguma de 2 gumes. É mais penetrante, é mais poderosa, é mais afiada do que qualquer arma para mudar, para atingir o coração, para mudar as circunstâncias. E foi isso. Agora, o que acontece, ele usa o seu profeta para declarar a sua palavra para o rei. E Deus tem enviado profetas, palavras para nós, mas nós precisamos valorizar mais. A gente tem, mas está demorando, não tem muito, não tenho tempo e não sei o que. Tem tempo para tudo, menos para ouvir a palavra de Deus, menos para receber essa palavra que pode mudar. Primeira coisa que pode mudar é através da palavra de Deus. Exemplo de Jonas e Nínive. Nínive estava condenado, só que Deus fala assim, olha, vai lá Jonas e fala para aquela cidade, para todos os seus habitantes, que a maldade deles subiu até mim, e eu vou acabar com aquela cidade. Vai lá e fala, e prega, declara as minhas palavras para eles. Sabe o que aconteceu quando Jonas declarou a palavra de Deus ali naquela cidade? Uma cidade que estava condenada, que sofreria um juízo. Sabe o que aconteceu? Eles se arrependeram e teve o destino mudado por causa de uma palavra, porque Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele sempre envia a sua palavra. Antes de mandar julgamento, antes de mudar circunstâncias, Ele envia palavras. Quantas vezes a gente conversa com pessoas para confirmar, você tem um chamado, é para você voltar, eu sei, Deus já falou, Deus já fez, Deus quer você nisso, Deus quer você perto dEle, Deus não te quer assim, eu sei, Deus já falou. Então se Deus já falou, por que não mudou? Porque não mudou, porque você agiu como o oficial do rei. Porque não basta só ter a palavra de Deus, porque essa nós já temos. A palavra de Deus, a palavra de vitória, já foi decretada, declarada a nós, através da cruz do Calvário. Jesus falou, vocês são mais do que vencedores. Jesus falou, na cruz eu conquistei para vocês. Tem palavras, não, mas o que pode, eu estou sendo cercado, eu estou sendo perseguido. O que pode fazer o homem imortal? A quem temerei se o meu Deus está comigo? Ele é a minha rocha, o meu escudo, a minha fortaleza. É que a gente pega essas palavras e parece que são poesias. Mas a Bíblia não tem que ser atualizada, depende como você interpreta. Segundo ponto, temos 2 alternativas quando recebemos a palavra de Deus. Nós podemos duvidar ou podemos crer.
eu quero dizer que você já tem recebido a palavra para transformar a tua vida, a tua história. Não tem, se você não recebeu hoje, você está recebendo. Você vai receber uma palavra que pode mudar a tua história, o rumo da tua história, o teu destino, o teu e não só teu, mas da tua família, porque daquilo que nos cerca, porque quando uma pessoa é atingida, como Raabe, ela consegue salvar a família inteira. É assim, mas nós precisamos escolher se nós vamos duvidar ou crer. Versículo 2, quando Eliseu, o profeta, fala, olha, amanhã Deus vai agir e vocês vão viver um novo, o inimigo não sei como vai acontecer, mas vocês vão estar comendo, vocês vão estar bebendo, Deus vai agir. Coloca o versículo 2 do capítulo de 2 Reis 7, 2 Reis 7, agora só seguir o 2 Reis 7, daí quando eu falar só o versículo é de 2 Reis 7, tá? Versículo 2, por favor. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você vai presenciar o que Deus vai fazer, mas você não vai receber, você não vai participar. Sabe, quem recebe, quem consegue viver as promessas de Deus, são aqueles que não duvidam. Porque a dúvida é a maior ladra das bênçãos de Deus. A dúvida é a maior ladra das promessas de Deus. Esse homem, ele fala, mas mesmo que Deus agisse, ele está falando, olhando para as circunstâncias. Poxa, mas faz 2 anos que a gente está aqui. Se você olhar de uma maneira natural, esse cara é realista. Como muitos gostam de ser, não pastor, tem que ser realista. Não, a gente tem que ser realista. Abraão era realista. Abraão via que ele já tinha o corpo enfraquecido, que Sara já era estéril, mas contudo ele cria naquele que tinha feito a promessa e continuava dando glória a Deus, sabendo que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Ele não perde a realidade, mas acima da realidade existe a fé num Deus do invisível, do impossível, das impossibilidades, que age, que quando fala, ele age, ele abre os céus, ele faz qualquer coisa, ele abre o mar, ele faz qualquer coisa para cumprir a sua palavra, porque ele zela pela sua palavra. Se olharmos para as circunstâncias, esse oficial, ele olha para as circunstâncias, e o que ele fala é, não tem possibilidade, como que pode? Como que Deus pode fazer? Como que Deus vai agir? Como que vai ser isso daí? Porque é uma das coisas que a gente se preocupa quando vem uma promessa. Deus vai restaurar teu casamento. Mas como? Deus vai trazer teu filho de volta. Como? Porque eu não vejo, porque ele está longe dos meus olhos, ele não obedece ninguém, ele não dá ouvido para ninguém, é um cabeça dura, e assim vai. Ai, como que meu casamento, ou minha vida, ai não sei o que, como que vai... Quando a gente fica nesse como, a gente está procurando coisas naturais, como? Ai, tá vendo? Não tem tempo, não vai dar tempo. Ai, não tem como, não tem dinheiro, não tem recurso financeiro, não tem isso, não tem aquilo. Então esse homem pega e chega para a palavra de Deus e fala assim, eu acho impossível. Ou seja, eu não creio na palavra de Deus. Eu não creio na palavra de Deus. E quando nós não cremos, nós não vemos a glória de Deus, porque ele fala, se creres, verás a glória de Deus. E por isso que, aqui ele fala, você vai ver, mas você não vai tomar posse, você não vai viver, usufruir de tudo isso. Mas se olharmos para o nosso Deus, e quando nós recebemos uma palavra, meu querido, nós precisamos olhar para o nosso Deus, para a sua palavra e para as suas promessas, porque daí nós vamos crer e pela fé tomar posse, vamos receber tudo o que Ele prometeu. Precisamos valorizar cada palavra, cada promessa e acreditar que vamos vivê-las, pois são esses que têm suas histórias mudadas, são aqueles que creem e não duvidam, são aqueles que valorizam a palavra de Deus acima das circunstâncias. Quem valoriza mais as circunstâncias do que a palavra de Deus, serão como os 10 espias, que chegam diante das circunstâncias e falam lá,
não, tem muito gigante, tem isso, tem aquilo, tem muralhas, tem tudo, não, vai ser impossível. Nós somos um povo aqui que nós não somos acostumados a guerrear. Lá tem os gigantes, lá tem isso, tem aquilo, lá tem, não vai dar certo. Daí vem, esses daí que foram os 10 espias, eles não entraram na terra prometida, ou seja, eles não receberam a promessa. O problema não tinha nada a ver com o gigante, ou com as circunstâncias, mas tinha a ver com acreditar na palavra. De repente tem 2 lá que falam, não, se o Senhor se agradar de nós, Ele não olha as circunstâncias. Eu não sei como, Josué e Caleb não dão solução. Não, sabe o que vai acontecer? Vai vir um anjo, vai fazer, porque a solução não cabe a mim e a você. A mim e a você cabe acreditar, cabe crer, cabe confiar, cabe honrar a Deus, falando, eu não sei, eu olhando do meio natural, eu não vejo solução, mas quando eu olho para o Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que o Senhor é fiel. Daí, aleluia, glória a Deus. Essas pessoas tomam posse. Aquelas que só olham para as circunstâncias, só ficam olhando para o homem, para o recurso, para o tempo. Já faz 2 anos. Já faz 12 anos que eu estou sofrendo com essa situação. Essas pessoas, quando recebem palavras, elas não acreditam, porque elas só conseguem olhar do âmbito natural. Só que aquele oficial que duvidou, você vai ver o final dele, ele não toma posse. Até isso a palavra de Deus é cumprida. E os 10 espias também morreram no deserto. Toda a geração que não crê. Então, às vezes, a pergunta que você precisa fazer: puxa, eu não estou vivendo isso. Será que é o tempo de Deus? Será que são as minhas semeaduras? Será que é a minha incredulidade? Ou será que não, eu creio, mas é Deus trabalhando? Porque pode ser todas essas coisas. Por isso que a gente, independente do que a gente está vivendo, a gente precisa crer. Eu não tenho todas as respostas, Eliseu não tinha todas as respostas, mas uma coisa ele sabia: amanhã, essas horas, Deus vai transformar isso, tudo que vocês estão vivendo. E a certeza que eu tenho quando eu passo por situações, Nilva, pai, a mãe, eu já falei isso para o meu pai, para todo mundo que me conhece, quando passa por alguma situação, ou quando eu passo, eu não vejo, eu não sei, mas a experiência que eu tenho com Deus, é de que Ele vai agir. Como eu não sei, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer. Por que você tem certeza, Marinho? Por causa da palavra dEle, porque eu creio na palavra dEle. Eu creio que a palavra dEle é poderosa para trazer à existência as coisas que não existem. Ele é poderoso para fazer. Como Deus age e muda as histórias, usando improváveis e o seu poder. Vou repetir isso daí. Como Deus muda a história? Usando improváveis e o seu poder. Versículo 3 a 7, por favor. Aqui está lá uma narração da situação difícil e de uma palavra que Eliseu dá. Agora parece que começa uma outra história. Começa a falar de 4 leprosos. Coloca aí. Havia 4 leprosos junto. E eu queria que você... Essa história é para aquilo que você... Para quem está pensando, e muitas vezes nós pensamos, Marinho, como Deus vai fazer? Porque eu não vejo. Porque toda vez que a gente pensa como, quando, que não vê perspectiva, a gente está sempre procurando coisas concretas. Ou seja, uma pessoa, puxa, meu chefe não tem, lá o meu trabalho vai ser impossível. Aqui Pirajuí, não vejo perspectiva. A igreja, pastor, fulano, não sei o que, e assim por diante, vai ser impossível. Mas quando nós olhamos para Deus e entregamos a Ele o como, para nós cabe a confiança, Ele vai fazer isso daí. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem,
Os arameus eram o exército inimigo lá. Acampamentos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matar, morreremos. Porque a gente não tem muito o que fazer. Não tem mais nada. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. 6. Olha só. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas, os cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Os inimigos fugiram. Como que Deus vai fazer? Qual é a possibilidade? Será que Deus vai mandar um exército? Será que Deus vai mandar alguma coisa? Como que Deus vai fazer? Meu querido, será que vai vir um exército lá de longe? Será que Deus vai usar o presidente? Será que Deus pode usar tudo isso? Será que Deus vai usar o patrão? Será que Deus vai... A gente fica sempre esperando. Será que meu marido vai mudar? Será que minha esposa vai mudar? Será que meu filho vai mudar? A gente fica sempre esperando, colocando as expectativas nas pessoas. E por isso que a gente não crê, e por isso que a gente se frustra. Quando a nossa expectativa está em Deus e o nosso coração sossegado nele, Ele, mesmo que precisar fazer barulho sem ter ninguém, Ele faz. Mas Ele não só agiu de uma maneira sobrenatural, mas Ele usou improváveis. Quatro excluídos da sociedade, condenados a viverem isolados. Não, eles estavam na porta, porque eles não podiam entrar na cidade, porque todo mundo que tinha lepra não podia entrar na cidade, tinha que ficar ao redor da cidade. E eles estavam ali, se estava difícil na cidade, que dirá ali fora. Então eles chegaram um momento que eles pensaram: poxa, a gente vai ficar aqui? Se ficar aqui vai morrer, vamos lá no acampamento, vamos nos entregar, porque lá deve ter comida. Se eles resolverem matar a gente vai morrer aqui mesmo. Mas se eles nos pegarem como cativo, pelo menos a gente vai comer, vai ter comida. Agora a pergunta que eu faço: da onde que surgiu esse pensamento deles? Olha só como que Deus vai usando, porque Deus precisa de cada um para algumas coisas. Porque não foi o barulho deles indo, mas alguém precisava chegar lá para comprovar que Deus já tinha realizado o milagre. E ele vai, de repente eles vão lá e chegam, você pode continuar lendo. Eles chegam e descobrem que está lá. Não tem, cadê os inimigos? Não sei. Não tem ninguém aqui. E eles entram numa tenda, vê comida, vê os cavalos, vê prata, vê tudo. Não entenderam, começaram a comer, se fartaram, foram para outra tenda e começaram a falar: ganhamos na Mega Sena, hein? Agora, a gente achou que estava condenado, mas agora... Daí um de repente fala assim: opa, hoje é dia de boas novas, hoje é dia de alegria, a gente não pode ficar aqui só usufruindo, a gente precisa voltar, tem uma cidade lá precisando. E daí eles voltam. Eles quem? 4 leprosos, mas 4 leprosos que tiveram uma atitude. Em vez de sentar e falar assim: acho que meu destino é sofrer, meu destino é morrer, meu destino está nas mãos do inimigo, meu destino está na mão do marido, meu destino está na mão do patrão, meu destino está na mão do Potifar, meu destino está na mão do faraó. Não, eu quero dizer que o destino do povo de Deus nunca está na mão de ninguém. O nosso destino está sempre na mão do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos de pessoas, mas nós só dependemos de Deus. Pessoas são importantes, eu preciso do meu patrão, eu preciso de amigos, eu preciso da minha família, eu preciso de... Tudo isso é muito importante, mas meu destino não está
dependendo de ninguém. Ai, se essa pessoa virar, se essa pessoa fizer isso, se a pessoa fizer aquilo outro, e se não fizer, e se não ouvir, e se der uma louca nele. Meu querido, tem muita gente sofrendo e vivendo uma desgraça por causa disso, porque está sempre, ai, mas se o outro fizer, se o outro não fizer, ai, mas e agora? Agora eu preciso fazer, e não sei o quê, porque não consegue saber que tem uma palavra, que amanhã a essas horas Deus vai intervir, Deus vai fazer, Deus vai agir, e Ele faz do jeito dEle, da maneira dEle, usando quem Ele quer. Ele não precisa de você, nem de mim, Ele não precisa de ninguém. Meus queridos, ao invés de soldados, Ele usa leprosos. Tem muita gente que está sofrendo porque está, a esperança está numa pessoa, ou a esperança está num serviço, ou a esperança está no dinheiro, a esperança está em coisas, a esperança está, e daí sempre é frustrado. Por isso que a minha esperança, e o salmista fala isso, e Paulo fala isso, e tantos homens de Deus falam, a minha esperança está naquele que pode fazer todas as coisas, naquele que é soberano, que está acima de governo, de principado, potestade, de inimigos. Deus está acima do maior exército, e Ele usa às vezes coisas para mostrar para a gente que o que Ele precisa é só de fé, porque o resto Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle, usando. Às vezes a gente fica, eu vou perder o trabalho, porque eu fico tanto, a gente tem que fazer a nossa parte, mas saber que Ele faz a parte dEle, quando nós acreditamos que a palavra dEle que Ele envia, é verdadeira e é fiel. E se Ele enviou uma palavra falando que vai mudar a minha história, e a palavra dEle, quando Ele envia Jesus, já é o maior recado: eu vou mudar a história da humanidade. A humanidade estava condenada e eu quero salvar a humanidade, por isso que eu vou lá enviar meu Filho Jesus Cristo para salvar, resgatar essa humanidade. Com esse recado Ele já estava dando uma palavra para nós: eu amo vocês de tal maneira que eu dou o meu Filho para salvar, para resgatar. E daí Paulo lá em Romanos fala: aquele que não poupou nem seu próprio Filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com isso todas as demais coisas? Então tem palavra assim, pastor, eu não recebi uma palavra. Às vezes as pessoas acham que palavra é só profecia, só alguém colocando a mão e falando. Não, eu quero dizer que cada versículo é uma palavra. Eu te amo. Cada palavra, cada versículo, cada capítulo, cada história é Deus falando para você: eu sou contigo, você não precisa temer, eu mudo a tua história, eu quero que você seja feliz, eu te salvo, eu te curo, eu te resgato, e eu tenho o melhor para você. Meu querido, precisamos aprender a confiar e a depender de Deus e sua soberania. Deus é soberano. Enquanto José estava vivendo o caos, Deus estava agindo. Enquanto Moisés estava lá no deserto, achando que a vida dele tinha acabado, que o povo hebreu que ele quis defender lá, já nem deve existir mais, porque aquele faraó acabou com todos. Não, Deus estava agindo. Deus age. Mesmo quando a gente não vê, e na maioria das vezes a gente não vê, a gente não percebe, a gente não acredita. Mas eu queria que você saísse daqui dessa noite acreditando que Deus está agindo, que Deus age de uma maneira sobrenatural, usando quem Ele quer. Não precisa usar a gente, porque a gente sempre, e essa questão dos 4 leprosos é muito interessante para a gente ficar, porque a gente sempre cria expectativa, achando, não, mas o fulano. Não, Deus usa, Ele só precisa de uma iniciativa, e a iniciativa é crer nele, é crer na sua palavra. Você quer ver? Porque a resposta, porque Ele já conquistou tudo, mas a maneira de se apropriar disso é tendo atitude, porque a atitude é um meio da gente demonstrar que nós cremos, que nós acreditamos nele. Você pega, dou exemplo vários aqui de Zaqueu, porque Zaqueu fez tudo o que fez, porque ele acreditava que aquele homem que passaria podia mudar a história dele.
porque a mulher do fluxo de sangue fez o que fez, enfrentou todo o preconceito, enfrentou pessoas, enfrentou tudo, enfrentou risco de ser apedrejada, enfrentou tudo, porque ela falava que se apenas eu tocar, ela pensava que se apenas eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Mas teve atitude. Se essas pessoas ficassem, se Zaqueu ficasse assim, eu estou depressivo, eu não sei, eu tenho bastante dinheiro, mas parece que minha vida não tem alegria, parece que eu não consigo ser feliz, e não sei, e se ficasse lá, se não fosse até o encontro de Jesus, se não mostrasse atitude de fé, se cada um, porque aqueles que receberam, eram porque tinham atitude, não interessa se são 4 leprosos, não interessa se é uma prostituta como Maria Madalena, não interessa se é um cego, não interessa se é um leproso, não interessa se é um coxo. Deus escolhe e usa os humildes para confundir os que se acham, porque Ele não precisa de poder, Ele não precisa de dom, Ele não precisa de talento, porque Ele é tudo em todos. Ele não precisava de um exército, porque Ele só dá um sopro, só dá um assovio, que a terra treme. Então o que Ele precisa é de gente falando assim, eu vou acreditar, eu vou fazer. Hoje o pastor está falando que eu posso ter a minha vida transformada, eu não sei como, eu me sinto tão fraco, eu olho ao meu redor, não vejo possibilidade, não vejo ninguém que pode me ajudar, que pode fazer nada. Você não precisa disso, porque aquele que pode todas as coisas, só precisa que você creia na sua palavra. E se você crer, você vai receber tudo o que Deus tem. Olha o que aconteceu. 4, como Deus age e muda a história, cumprindo a sua palavra, para aqueles que creem em seu nome, para aqueles que creem na sua palavra. Não é só receber, Ele envia. Como Ele começa mudando uma história? Mandando uma palavra, enviando uma palavra. Como que Ele age, como Ele muda a história? Através da nossa escolha de acreditar na sua palavra, de pegar e falar, não, eu sei que Ele é poderoso para fazer isso. Eu não sei como, mas eu creio que Ele pode. Quem que Ele vai usar, como que vai ser, não sei, porque uma das coisas que Ele usa os improváveis, Ele usa coisas improváveis, porque na verdade Ele quer mostrar que quem mudou não foram pessoas, quem te ajudou, quem fez acontecer, não foi um exército, mas sim foi o seu poder que opera em nós, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, é aquele que é poderoso, é o poder dEle, mas que atua em nós, que atua no leproso, que atua naqueles que creem. Se você crê hoje, Deus pode mudar a tua história, porque o último é cumprindo a sua palavra. Versículo 18 a 20, por favor, do capítulo 7 Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei, amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Porque aquele povo saiu, eles ainda duvidaram um pouco quando chegou a notícia para o rei, quando os leprosos voltaram, o rei ficou, deve ser armadilha. Puxa, ele ouviu a palavra e ainda, não, daí depois de inspecionar, viu que realmente o inimigo tinha corrido e deixado tudo para eles. E daí a cidade sai para saquear o acampamento dos inimigos. E eles pegam tudo que tinha, tudo que eles precisavam, estava ali. Não, mas Deus agiu para que eles pudessem viver. O oficial que tinha contestado o homem de Deus, perguntando, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu, porque ele era um oficial e o rei tinha colocado ele para vigiar a porta. Quando o povo da cidade ouviu que no acampamento dos inimigos tinha comida, tinha tudo, o povo saiu e pisoteou e ele morreu. O que o profeta tinha falado? Porque você duvidou, você vai cair nesse deserto. Se você começar a perceber as histórias de Deus, as pessoas que duvidam da palavra de Deus,
são aquelas que não vivem as promessas de Deus, que param no meio do caminho, porque só consegue olhar para o aqui e agora, e nós vivemos no mundo do aqui e agora. Mas que Deus nos livre, que a gente, em vez de olhar para o aqui e agora, possamos olhar para o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Olhar para essa palavra que fala que tudo vai passar, até os céus e a terra vai passar, mas essa palavra não vai passar. A palavra de Deus é fiel, a gente precisa começar a pegar essa palavra daqui. Quando você vem aqui, você precisa começar. E eu vejo pessoas aqui, eu vejo pessoas que quando estão ouvindo eu pregar, elas estão bebendo, elas estão assim, ai, é isso, eu quero isso, eu preciso disso. Outros, a gente às vezes, peraí, já quase 9 horas, nossa, como que tá lá, não sei o que, só está perdendo a oportunidade de mudar a tua história, de você amanhã depois poder viver todas as promessas, a terra que mana leite e mel, a família feliz, porque você sai, às vezes você até presta atenção, mas você sai, você começa a ver, mas tá vendo, o pastor falou lá, mas olha como que tá, duvido que vai acontecer, não sei o que. Toda vez que a gente faz isso, a gente olha para o natural, mas nós não somos naturais, nós somos espirituais. Nós temos uma vida dentro de nós, uma vida de Deus, a vida espiritual, e ela quer nos levar a olhar mais para cima, olhar com os olhos da fé, começar a falar, o meu Deus, Ele é poderoso. Mesmo que eu olhe e veja as nuvens, eu sei que acima das nuvens tem um sol que brilha, que é o sol da justiça, e que a hora que as nuvens passar, Ele vai continuar lá. Nuvens são passageiros, o sol está ali sempre. Meu querido, sobre a palavra de Deus, Deus cumprindo a sua palavra, Números 23:19, diz assim, Números 23:19, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meu querido, Deus falou, e Deus já falou tanta coisa. Isaías 55:11, por favor. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Deus enviou essa palavra hoje para um propósito, meu querido. E o propósito é que essa palavra gere fé em você. Uma fé para que você perceba que se um povo lá atrás que estava precisando comer filho, estava 2 anos passando por desgraça, mas por causa de uma palavra e por causa da fé, da maneira como eles receberam, e eles não, mas como que Deus vai fazer? Eles não voltaram, ficaram tentando criar estratégia, porque a gente fica tentando ajudar Deus, igual Sara. Eu estou cansado de ver gente igual Sara. Deus falou, mas eu vou dar uma ajudadinha. Deus falou que você ia ser pai de multidão, mas eu sou estéril. Deus não está dando filho, toma Agar aí, toma minha serva Agar aí. Quem sabe o filho da promessa não é aí? Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa. Deus precisa da tua obediência, da tua fé, de você acreditar e falar, eu tomo posse. Mas como que Deus vai fazer? Se Ele precisar, Ele envia leprosos, Ele envia pessoas que você nem imagina, Ele envia uma mula, se for preciso, como Ele já enviou para falar, Ele envia o que for necessário, porque na verdade, são só ferramentas, porque a grande questão é o poder dEle, é a soberania dEle que está muito acima de qualquer coisa. Não é um rei dos hititas, não são os reis dos amorreus, não é o faraó, não é fulano, não é esse exército mais forte. E ele gosta de demonstrar isso quando ele chama Gideão para enfrentar um exército de 132 mil homens, 130 mil homens. Gideão começa a levantar, não, Deus vai agir, eu vou livrar através, eu vou usar você. Gideão levanta 32 mil homens. Deus fala, olha, tem muita gente, porque se vocês ganharem, é capaz de vocês falarem que vocês que foram os caras. A gente estava em menor número e arrebentamos lá, hein? Também, só, não saio da academia, 5 horas estou lá,
faço Muay Thai, faço MMA e não sei o que. Daí Deus falou assim, não, peraí, esse pessoal precisa entender que quem transforma a situação não é o braço. Quem transforma a situação não é capacidade, não é dinheiro. Sou eu agindo em pessoas que falam, eis-me aqui, que isso possa realmente tocar o nosso coração hoje, e que você possa sair daqui, não pensando como vai ser, mas com a certeza de que vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele é poderoso para transformar qualquer situação, sem precisar de recurso nenhum, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador de todos os recursos. Por isso que eu e você, com Ele, já somos maioria absoluta. Eu e você, com Ele, crendo na sua palavra, já somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Quero chamar o louvor aqui à frente.